Rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo no canal de consultorias e tutoriais Mundo do Rádio, o canal de vocês, o canal do Emerson. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio. Vem comigo porque nesse vídeo eu fui atrás de entender Zara Rádio e trazer um vídeo para vocês aqui, minha gente. Eu falei do Radio DJ, por que não do Zara? Bom, eu criei uma programação só para mostrar para vocês aqui, tá bom? Satisfação. Mais um vídeo tá no ar já aí no canal, sem muito papo. E, assim, eu notei uma coisa no Zara. Ele mescla música, vinheta e áudio referente a comercial, tudo igual. Isso gera um problema por quê? Vamos supor que você tem uma vinheta curta. Se você tiver vinheta curta, você não pode tocar nele porque, dependendo do seu ponto determinado de mixagem, ele vai pular essa música. Aliás, essa vinheta, certo? Ele sai assim, ó, ele atropela, ele entra a vinheta e já entra a música, ele entra com a vinheta já com fade. A mesma coisa é o comercial, se você colocar muito próximo, assim, a mixagem do comercial, não deixar um pedacinho, ele não toca todo, ele atropela o final do comercial, entendeu? Aí eu fui tentar ajustar isso para deixar os comerciais tendo, assim, o final dele todo. Foi o que aconteceu. As músicas agora tocam mais tempo e fica aquele silêncio no final. Eu notei isso no Zara. E vou dizer para você, se você tá pensando em montar sua web rádio, não deixe por motivo nenhum. A vantagem de você ter uma web rádio hoje é que você pode fazer o que quiser. Você não vai estar trabalhando numa rádio qualquer de alguém e vai ficar lá te dando ordens, falando com você como se você fosse filho dele ou se você estivesse ganhando rios de dinheiro para estar trabalhando ali para ele. Muitas vezes o camarada tá ali por amor, fica levando chamada, escutando blá 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 sem necessidade. Então, se você tem vontade de ter sua rádio web, fica à vontade. Eu mesmo tinha uma visão assim, sabe? Eu acho que eu tinha uma visão imatura antes em relação a isso, que eu falava, porque se for ter uma rádio... Inclusive, eu tava falando ontem, com um amigo a respeito disso. E eu falei pra ele, amigo, a rádio hoje, se você for só tocar música, esquece. A não ser que seja um hobby. Se for hobby, se for aquele desejo mesmo que a pessoa tem de conhecer, de saber como é o funcionamento, a transmissão, para transmitir suas músicas, para você mandar fazer o que você quiser. Tá aí, é seu. Então, a hora é essa. Porque, eu já vi streaming de R$8, de 10, de 15, de 20, de R$29,90, entendeu? O pessoal tá oferecendo os mais variados serviços na internet, provendo serviços de web rádio, streaming, para você transmitir uma rádio web, entendeu? Agora eu falei pra ele, eu tava conversando, esse cara ele tem bagagem, ele já passou por rádios aqui como Recife FM, Transamérica, eu programei aqui, tá vendo? Fiz aqui uma programação pra ele tocar uns áudios como se fossem comerciais aqui, ó. E ele tá rolando aqui, certo? Ele tá rolando aqui os áudios. Só que você nota que quando ele tem um áudio que termina assim, que não tem música no final, ele atropela. Quando não, a música é quem fica fazendo silêncio. E outra coisa, viu? Você que tá me assistindo agora, fica tranquilo porque eu vou publicar aí num comentário fixado essa versão do Zara para você usar na sua web rádio. Você que vai brincar, vai se divertir, vai fazer por hobby. Porque para uma rádio profissional não faz sentido você usar Zara. Eu mesmo não me acostumaria com essa tela de jeito nenhum. Certo? Meu negócio aí, depois que eu peguei aqueles programas lá que eu não vou nem dizer o nome, vocês já devem saber de tanto eu falar, dificilmente eu quero estar mexendo com outro. Porque mesmo que não seja aqui uma rádio, eu me sinto como se estivesse dentro de uma rádio quando eu tô mexendo com aqueles programas que eu não vou dizer o nome, vocês já sabem quais são, tá certo? Então, é isso.
Ok? Aí, temos aqui, né? Essa tela para você mesclar os áudios, né? Vinhetas de músicas. E você tem um agendador, onde eu fiz o agendamento aqui, ó, tá vendo? Da programação. Meio-dia tocando forró, 15 horas. Aliás, meio-dia tocando MPB aqui, eu confundi. Eu tava olhando pra cá e olhando pra cá ao mesmo tempo. Meio-dia começa a tocar MPB, 15 horas forró. E aqui tem os blocos que eu programei como se fosse bloco de comercial. Aí entra um bloco 1, bloco 2, bloco 1, bloco 2. Outra coisa também que não dá vantagem é porque você vai ter sempre o comercial na mesma ordem, a não ser que você fique fazendo você mesmo fazendo rodízio. Então, é por isso também que esses softwares eles são distribuídos de forma gratuita. Eles são só aquilo mesmo, não passa daquilo. Agora, para quem vai fazer, para quem vai se divertir, para quem vai fazer por hobby, olha só, dá para mesclar as músicas, sim. Ele não é bom assim para você pegar uma vinheta curta, você pegar um comercial que não tem. Ó, ele vai voltar agora, tá vendo? Ó, tá vendo? Voltou aqui. Terminou lá, ele voltou aqui. Aí, pra quem tem outra coisa também, apesar de você poder abrir mais de uma instância dele, não dá pra você fazer nenhum tipo de programação em rede, entendeu? Não dá pra você fazer o programa em rede. Inclusive eu vi que tem software que gera programação externa para o Raduga, veja só, gera programação externa para o Raduga e não gera para o Zara, entendeu? Tirando esses contras, ele tem a vantagem de ser gratuito, ou seja, você não paga nada, você pode usar, sem medo de ser feliz, certo? Quanto a isso, você não vai pagar nada. O que eu falava muito, minha gente, eu até vejo assim que hoje eu tive uma visão um pouco imatura, mas hoje eu vejo que tem muita gente que quer se divertir, poxa. Quer ver como quer ver como funciona, quer ter um hobby ali pra se ocupar. Então nada melhor do que o camarada tá aí. Isso é uma coisa que ocupa a mente, é muito bacana se você tiver aí. E se você tiver pelo menos um ouvinte, cara, dá um maior valor que você puder, porque hoje em dia quase ninguém tá dando valor não. Dependendo da região, você pode investir 100 mil reais e não dá audiência quando se trata de web rádio. As pessoas não dão importância. Entendeu? Isso depende da região. Eu tava falando até com o meu colega, eu disse, olha, se for para tocar só música, não é rentável. Por quê? Já tem as rádios FMs que tocam música, que dão prêmios. Inclusive tem a vantagem de você ir lá receber o prêmio. Conhece a equipe da rádio. Você vai lá, passa uma tarde, entendeu? Às vezes faz um lanche lá, bate um papo com os locutores, conhece a estrutura da rádio. E aí você vai trocar isso para estar ouvindo músicas de seleção de alguém? Não. Então, quando for para hobby, quando for para um experimento, por exemplo, você está numa escola, olha só, você chega para os seus superiores na sua escola, ô diretora, vamos ceder uma salinha daquela para a gente colocar uma emissora de rádio web, para a gente ficar aqui fazendo entrevistas com os alunos, com professores, com a direção da escola, entendeu? Aí, bacana. Você pode pegar aí um stream e fazer sua rádio, uma escola, entendeu? Uma associação, uma ONG que você tenha, entendeu? Você pode também, monta sua rádio web, é bacana demais, entendeu? Entendeu? É bacana demais. Então você vai e faz isso aí. Ok? Agora, para você pensar, porque tem muita gente que fala, eu vou pôr uma rádio web, aí compra um streaming, põe lá a rádio tocando só música 24 horas por dia, fechado, um quarto fechado lá com o computador, e ele vem e diz, rádio não dá dinheiro. Que propriedade, com que experiência? A experiência de ter 30 dias um computador tocando música e mandando para um site na internet, isso não faz sentido. A rádio é investimento. E eu falava até com esse colega meu, ele falava, Emerson, eu tenho uns programas aqui que são irregulares, programetes que eu coloco aqui, eu tenho que ficar colocando manual, porque as pessoas não têm esse negócio de gravar o programa padrão, 15, 20.
30. Não, os caras gravam 18, às vezes gravam 25, às vezes gravam 40. Cara, como é que pode um negócio desse? Esse é um programa, tem 3 blocos, 4 blocos, 2 blocos de 30. Mas o cara faz um bloco de 25, depois faz outro. Aí fica enlouquecendo a cabeça do camarada. Eu prefiro fazer um programa ao vivo para uma rádio do que estar em 200 rádios ao mesmo tempo. Eu, sinceramente, se eu montar uma rádio, seja ela web ou FM, jamais eu vou utilizar programa gravado. O ouvinte não gosta quando o locutor muitas vezes está lá falando bobagem, de verdade, lá conversando com ele, mandando um alô. Alô, minha amiga, meu amigo, bom dia pra você, seja bem-vindo à programação. Agora são 7 horas e 25 minutos. Aqui, ó, tocando Exalta Samba, Gamei. Bom dia de verdade. Agora 7h26. Entendeu? Então o camarada às vezes nem gosta. Imagina o camarada lá falando sem compromisso nenhum com a rádio, porque ele fica falando ali como se estivesse em um lugar distante, em Nárnia, entendeu? Uma coisa nada a ver muitas vezes com a programação. E as pessoas nem prestam atenção nisso, pra você ter ideia. Pega o programete só pra tapar buraco ali e não liga se aquilo tem a ver com a rádio, se aquilo vai se encaixar naquela região que a rádio tá. Não, é pra colocar tudo, põe tudo pra frente aí, deixa tocando aí. E aí eu falei pra ele, cara, com a rádio aí, FM, dando prêmio, ingressos pro cinema, caraca, você assistir um filminho junto com a sua parceira, com a sua amiga, com sua namorada, entendeu? Não tem melhor, ó, pá de ingressos pro cinema, mais garrafinha squeeze pra você de presente aqui na sua rádio. Você está ouvindo a Rádio Alternativa FM, ó, epa, rapaz, aí o camarada vai lá, recebe, entra no estúdio, faz foto, né? Faz selfie lá com os locutores, o pessoal da equipe que fica lá atendendo os telefones, o pessoal da produção, enfim. Aí tu chega, põe uma rádio só pra tocar música, vai ganhar espaço como desse jeito? Agora, se é pra seu hobby, se é pra sua diversão, se você quer saber como funciona, vai em frente. E pra te incentivar mais ainda, eu vou publicar pra você esse Zara. E por que eu tô dizendo que vou publicar esse Zara? Por quê? Ele é em português, ele já vem todo traduzido em português, já vem com a hora certa, já vem com a hora, já vem com a temperatura e a umidade relativa do ar. Você não vai precisar fazer nada, só mesclar seus áudios. Ele é um misturador de áudio para mim. Eu não considero o Zara como software de automação, mas para você que vai se divertir, vai pro hobby aí, para fazer aí uma rádio, para um experimento, vai que dá certo aí. Beleza? É só pra mesclar música mesmo, você fazer aí uma brincadeira, tal. Dá sim, dá pra você desenrolar os nós. Beleza? Palavra do Emerson aqui, porque eu falei de Radio DJ, né, minha gente? Inclusive eu achei o Radio DJ, assim, mais interessante do que o Zara. Sério, eu achei. É uma opinião minha, tá certo? Você não é obrigado a seguir, não. Você não precisa ir assim, porque o Emerson falou, tá falado. Não, eu não sou uma unanimidade, não. Mas eu tenho uma certa experiência. Eu fiz muitos testes, tanto com esses programas, e pra você ver que eu dei a oportunidade, eu poderia ficar só falando de boca, né? Como muita gente. Nunca testou o software, nunca fez uma análise, nunca pôs o software pra tocar, nunca fez uma programação, nunca fez nada. E só diz de olhar assim, diz que o software não presta porque ele tem costume de usar outro software. Eu não. Radio DJ, Radio Boss. E Radio Boss não é gratuito. Aquele programa que o pessoal fala muito, Salamandra, nunca foi gratuito. Todo mundo vê que é uma derivação do programa. Inclusive, aquilo daria uma bronca danada. Ainda bem que o pessoal da DJ Software não fez questão, tá nem aí. Porque aquilo dali é uma clara derivação do software Radio Boys. Então ali o Radio Boys sempre foi pago, nunca houve o Radio Boys gratuito. Embora ele seja um software que praticamente parece que eles já fazem já com segurança zero, para que as pessoas possam ter acesso e possam assim, mostrar o software dele, porque não faz questão. Você vê que a DJ Software não faz questão, o pessoal, todo lugar tem alguém usando Radio Boys totalmente de graça. E aí, se você já tem o Radio Boys, não adianta você estar querendo usar uma derivação
uma derivação aí do seu Radio Boys, porque Salamandra, apesar além do nome ser meio esquisito pra rádio, Salamandra, o que é que você usa na sua rádio? Oi, mas você usa o que na sua rádio? Eu uso Salamandra, Silvio. Mas você é louco? Salamandra morde. Não, Silvio, Salamandra é um bichinho mansinho, é um bichinho que não faz mal a ninguém, é um bichinho inofensivo, mas que porra de software é esse? Oi! Mas você, Lombardi, você conhece o Salamandra? Ok, Silvio, nunca nem ouvi falar. Enfim, Salamandra, vê só, é uma derivação do Radio Boys, tá na cara. Apesar de que o camarada lá, né, não sei o que, ele tem um nomezinho lá, o rapaz lá, de boa vontade mesmo, ele tenta disfarçar de todo jeito, mas você vê. Então não é software gratuito. Software gratuito que eu posso dizer pra você que realmente não precisa, não tem direitos autorais, você pode usar de forma livre. Zara Rádio primeiro, que foi um dos primeiros que conhecemos. Rádio DJ ou Radio DJ, a Rádio DJ, né? Ou Radio DJ, certo? E também o que eu já mostrei no canal chamado de Competa Playout. O Competa, a meu ver, foi o mais próximo que chegou de um software de automação profissional. Além dele permitir você disparar ali os decks feitos pulsar, ele também tem essa questão de você marcar ponto de mixagem, certo? Você marca manualmente o ponto de mixagem e quando você está tocando as músicas, né, a programação no modo automático, ele faz aquela mixagem no ponto que você determinou. Então, para mim, o Competa Playout, ele foi o mais próximo que chegou de um software profissional de rádio. Dá para se usar mesmo, dá para usar ele em rede, dá para você gerar programação, agendar comerciais. E isso tudo com programa nele mesmo interno, para você fazer auditoria nos seus áudios, enfim. Ele fornece uma experiência de software de rádio profissional, o Competa Playout, certo? Agora, esses aí, pra mim, é só misturar áudio mesmo. Eles apenas misturam áudio, certo? Aí, mistura um áudio, então, quando você usa mesmo uma vinheta curta, como eu já falei, não dá, se você altera ali. É porque, assim, diferente desses softwares, eles somente tem uma única mixagem pra todos, certo? Uma única mixagem pra todos. Ele não difere o que é comercial, o que é música, entendeu? O que é vinheta, pra ele tudo é uma coisa só, sacou? Aí, outra coisa que eu tava notando também do Zara é que eu tava fazendo o seguinte: não tem aqui, ele não tem uma pasta que ele deixa da área de trabalho. Aí eu selecionei aquela pasta da área de trabalho. Quando eu clicava no meu disco onde tem a maioria das músicas, ele travava, ficava travando. Não sei se vai acontecer com vocês aí, mas ele travava. Beleza? Acho que já falei demais. Entrei em vários assuntos aqui, ok? E aí é o seguinte, tem regiões que você pode investir 100 mil. Se você disser para as pessoas que é uma rádio que só funciona na internet, as pessoas não dão a mínima, dependendo da região, entendeu? Dependendo da região é assim, ok? Então, obrigado a você por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Esse programa aí vai ficar para você aí. Eu vou compactar ele, vou mandar com tudo certinho para você usar aí no seu experimento, tá bom? Na sua curiosidade aí, você que tem desejo de saber como é uma mistura de áudio, como o pessoal faz em rádio, é mais ou menos parecido Zara Rádio, beleza? Tudo para você aí. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Qualquer dúvida, 81998387069, tá bom? Obrigado de verdade. Tchau. Mundo do Rádio, o canal do Emerson. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio.